Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer voltar a esta live para pronunciar aqui as coisas que Deus quer que todos nós saibamos. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares e hoje pretendo falar sobre a vida emocional problemática da igreja de Corinto. Já vamos começar. Você que está aí perto aí, chama seus irmãos, seus amigos, sua família, para que possa participar dessa live tão oportuna. Pela graça do Senhor. A vida emocional problemática da igreja de Corinto. A leitura bíblica está na própria Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 a 9, diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Pois bem, vamos ver. Vou começar aqui dando alguns informes sobre a igreja de Corinto. Por que eu tomei a iniciativa de ministrar nesta live sobre a igreja de Corinto? E repito, a vida emocional problemática da igreja de Corinto. Ontem nós vimos sobre as pessoas problemáticas, mas agora vamos ver uma igreja. Quais são as informações, pastor Isaías, que você quer nos trazer sobre a igreja de Corinto? A igreja de Corinto é conhecida como a igreja mais pentecostal do Novo Testamento. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versos 7 e 8. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam o que o nosso Senhor Jesus Cristo será revelado. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu grifei aqui, vocês sejam irrepreensíveis. Daqui a pouco eu vou dizer por que eu grifei aqui. Uma análise contundente nesse texto que eu acabei de ler, podemos destacar duas coisas. A igreja possuía todos os dons. De acordo com Coríntios capítulo 12, eram 9 dons. Claro que o total de dons são 26, mas aí na Epístola aos Coríntios são mencionados só 9. A lista dos dons estão assim: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, o dom da fé, o dom de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de variedade de línguas, e
interpretação das línguas. Esses eram os 9 dons. Eu quero caracterizar aqui esse variedade de línguas e interpretação das línguas. Ó, a variedade de língua é a capacidade que o Espírito Santo dá a uma pessoa para falar uma língua, a língua estrangeira, a língua dos homens. O pastor Isaías já morou em um país de língua inglesa, ele é professor de inglês. I can speak English too. Eu posso falar inglês, posso falar espanhol, porque aprendi, eu convivi. Mas pastorei uma igreja que tem um irmãozinho que nem sequer sabia ler. Mas quando ele era revestido do Espírito Santo, quem estava perto percebia que ele falava várias línguas. Variedade de línguas tem a ver com dom, que é a capacidade que o indivíduo, a pessoa recebe de falar a língua dos homens. E o mais bonito aqui é o outro, a interpretação das línguas. Esse outro nunca leu nada sobre inglês, não sabe o que é inglês, espanhol, e de repente Deus usa ele para interpretar o dom de variedade de línguas. Na África encontrei uma pessoa que ela veio visitar o pastor Afonso, e de madrugada chegou um marido assim estarrecido, porque a sua mulher ficou cheio do Espírito Santo durante a madrugada. Ele não entendeu o que era isso e veio correndo: pastor, eu posso levar minha esposa para o médico? Mas por quê? Ela estava lá falando umas línguas estranhas. Eu fiquei assustado. O marido dela não era crente, não. Aí naquele momento o pastor falou: então vamos orar aqui para eu ver o que está acontecendo. Quando eles começaram a orar na sala, aí a irmã foi tomada no Espírito Santo e começou a falar, até com o dom de variedade de línguas. E na casa do pastor estava uma visitante, amiga dele, que era intérprete da ONU, intérprete de francês. E aí, quando terminou a oração, ela perguntou se aquela irmã falava francês. Aí o pastor falou: não, a irmã nem sabe ler, mas eu ouvi ela falando aí francês fluentemente. Chama-se dom de variedade de línguas. Agora veja aqui, gente, a igreja de Corinto tinha todos esses dons. Agora, quando você pensa numa igreja pentecostal, uma igreja que tinha 9 dons, o que você imagina? Lógico, você vai imaginar comigo. O que se esperava de uma igreja dessa é que ela fosse uma igreja perfeita e pronta para o seu arrebatamento. Mas não era, não. No texto lido acima, o próprio apóstolo Paulo afirmou: eles os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis. Eu grifei lá em cima: sejam irrepreensíveis. Sejam está no futuro do subjuntivo, que é um tempo hipotético. O termo que vem de hipótese. Ou seja, essa hipótese, esse hipotético pode acontecer ou não pode acontecer. Você pode perceber então que eu seja, conjugando aqui, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais e que eles sejam. Aí mostra um tempo futuro, para mostrar que a igreja ainda no futuro seria irrepreensível. Agora mesmo com essas ações do Espírito Santo lá, com os 9 dons, elas ainda não eram irrepreensíveis. Percebeu como funciona? Ou seja, que mesmo sendo uma igreja pentecostal, onde o Espírito Santo tinha liberdade de atuar livremente, através dos instrumentos que possuíam os 9 dons. E imagine você e eu assistindo um culto na igreja de Corinto. Deveria ser maravilhoso, uma experiência inédita. Além de todos esses dons em evidência, ainda temos os vasos, Paulo, Apolo, Áquila e Cefas, que estavam lá ministrando. Com toda essa bagagem espiritual, a igreja era uma igreja problemática. Isso aqui ele está a receber.
Mas vou mostrar por que eu estou dizendo que ela era uma igreja problemática. Que problemas, afinal, pastor Isaías, afetava a vida da igreja de Corinto? Olha o que a família de Cloé informou a Paulo nos capítulo 1, verso 10, até o capítulo 6, verso 20. É muita coisa, gente. Aí vem falsos ensinamentos. Os membros da igreja foram enganados por falsos mestres que negavam a ressurreição de Jesus Cristo. Desunião. 4 facções estavam lá dentro da igreja de Corinto. Está vendo? Você pode ler no capítulo 1, verso 10 a 17. A igreja estava dividida e os membros brigavam entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo. Também havia na igreja imoralidade. A igreja era imoral, com a prática de prostituição no templo de Afrodite, igreja de Corinto. Vícios. A igreja também era viciada. Os membros da igreja tinham vícios. Também havia muita discriminação naquela igreja. Os membros da igreja praticavam discriminação socioeconômica. Ou seja, quem tinha uma vida econômica melhor era destacado. Igreja de Corinto. A igreja mais pentecostal do Novo Testamento. A liturgia, até na liturgia, a igreja tinha problema, ou era problemática. A igreja negligenciava a liturgia de adoração. Até a ceia do Senhor, naquela igreja, era um problema. A reunião da ceia do Senhor era um verdadeiro descontrole, pois cada um servia a sua própria ceia, e os que chegavam atrasados ficavam sem tomar a ceia. Imagine que desorganização. Uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, onde estavam os 9 dons, no entretanto, debaixo dessa desorganização. Línguas sem interpretação, outro problema. Eles tinham aqueles cultos, havia muita língua estranha, língua sem interpretação. Já falamos que quando a pessoa é usada no dom de interpretar, com a interpretação, com variedade de línguas, tem que haver um outro que tem o dom de interpretar para interpretar aquela língua para que a igreja seja edificada. Mas não havia isso. Era aquela bagunça. A cultura religiosa de Corinto era dominada pela adoração de ídolos. Imagine, gente. Uma igreja pentecostal adorava ídolos. E havia vários templos e santuários por toda a cidade. E a igreja foi envolvida. Todas essas informações acentuam cada vez mais a estrutura emocional da igreja, como tem procurado mostrar. Os versos 1 a 3 do texto lido na abertura dessa live cita alguns elementos que estão inseridos na vida emocional e combina com o que Paulo escreveu na sua primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, acompanhe o que o apóstolo diz nos 3 versículos lidos na abertura dessa live. Olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Inclusive, aqui Paulo translitera a simbologia bíblica do corpo místico de Cristo na terra, comparado ao corpo humano. No verso 2 ele fala, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda podeis agora. Olha, todos esses argumentos são colocados para que tenhamos certeza de que a igreja do Senhor, em quaisquer lugares quando você chegar, ela está envolvida em 3 universos. E já viu lá, Paulo falou,
O primeiro universo aí, pela ordem de Paulo 5:23, Tessalonicenses, primeiro mundo aí é o espírito, o mundo espiritual, que é o elemento de ligação do indivíduo com Deus. É o sopro divino que possibilita a existência do indivíduo. É o primeiro elemento do que Paulo falou ali. O segundo mundo aí é a alma, que é o elemento de ligação horizontal com o mundo. E a sede dos sentidos, através de que possibilita o contato com os demais indivíduos, sendo também a parte emocional que torna o indivíduo ser emotivo. E por fim vem o terceiro mundo aqui, que envolve a igreja, é o mundo material, o mundo carnal. O corpo, que é o invólucro, é o templo, é a habitação do ser, para que ele cumpra a sua missão projetada no momento de sua fecundação, conforme o Salmo 139, verso 16. Ele é formado de 70% de água e 30% de elementos químicos. Olha só o que é composto o corpo. 206 tecidos organizados no corpo humano, 206 ossos no esqueleto humano, 96.500 quilômetros de veias e artérias. 96.500 quilômetros de veias e artérias. 10 bilhões de vasos capilares. E tem 1 trilhão de células nervosas, cujos sinais trafegam acerca de nosso corpo 360 quilômetros em nosso corpo. Agora vem para o final 100 trilhões de células. Vejam só, gente, são estes elementos que formam a engenharia mais sofisticada do universo, que é o corpo humano. E é de seres humanos que a igreja é formada. E é por isso que nós estamos aqui batendo firme aqui para mostrar que todos esses elementos caracterizam a igreja como um ser emocional. A igreja de Corinto, a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, era batizada com o Espírito Santo, cujos líderes inspirou uma disputa do tipo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Imagine que esses líderes influíram bastante ao ponto dos crentes estarem fazendo essas facções. Pois bem, o que não lhe faltava? Nenhum dom. Com todos os problemas que acabamos de ver, mesmo assim não faltava um dom. Ela era chamada a Igreja de Cristo, a igreja de quem Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Já vimos que a igreja é formada de seres humanos, seres trinitários, rodeados de fraqueza ou de pecados. E, segundo Charles Morrison, ela está cheia de problemas, porque ela é formada de pessoas problemáticas. E todo mundo nela é pecador, embora salvos pela graça, mas ainda assim ela tem que lidar com a carne, consequentemente contra o pecado. Harry Ward Brich disse certa vez: a igreja não é uma galeria para a exposição de cristãos eminentes, mas uma escola para a educação dos imperfeitos. Olha o que ele falou. Ele está certo com essa afirmativa. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, é um hospital para pessoas que sabem que estão doentes. A matéria-prima escolhida por Jesus para formar a sua igreja foi o que havia de pior no mundo. Olhe o que Jesus falou em Marcos 2,17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas os pecadores. A igreja, portanto, é formada por gente do lixo e do monturo. Mas olha aqui o que o Salmo 113, versos 5 a 9, está escrito:
Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Verso 6. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Verso 7. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Percebeu aqui que Deus se levanta e do pó, ele nos tira do pó e do monturo. Olha só essa conjunção somativa aqui, e do monturo. Ó, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. O que é monturo, pastor? Monturo é o termo que é usado para configurar, para caracterizar o lugar onde se joga lixo. Hoje as cidades têm os caminhões coletores de lixo, mas antigamente, quando eu era criança, no cruzeiro havia lugar de jogar lixo. E aquele lugar infectado, sujo. E foi exatamente o texto que o Salmo 103 está dizendo, que Deus levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Para fazer o que, pastor? Para assentar com os príncipes. Olha como Deus resgata o homem lá do monturo e faz assentar na igreja com os príncipes. Mas ó, a igreja, mesmo como ela é transformada, convertida, renovada, ela tem problemas dos mais diversos. Que Deus possa nos abençoar, que entendamos essa verdade verdadeira sobre a igreja. By USB. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça alcancei o dom da fé. Pela graça é que eu estou de pé. Pela graça tenho força para enfrentar as dores dessa vida com alegria no olhar. Pela graça hoje eu sou um campeão, tenho unção em minhas mãos. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça Jesus quer te alcançar. Pela graça Ele deseja te salvar. Pela graça dá espaço ao Senhor para mudar a tua história, te fazer um vencedor. Pela graça tudo novo se fará, sei agora um campeão. Pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Pela graça do Senhor, pela graça eu sou mais que vencedor. Muito bem, Santo Nazireu. Pela graça, foi a graça que nos agraciou. Foi pela graça que fomos salvos. Foi a graça que nos possibilitou sair do monturo, daquela coisa que não tem valor. Ali o lixo está tudo que não tem mais valor. Aquilo depois é incendiado.
Foi de lá que Deus nos tirou do monturo social, do monturo espiritual. Foi a graça. Agora, nesses momentos finais, faremos aqui algumas reflexões. Primeiro, qual foi o final da igreja de Corinto? Foi bom ou foi mal? Diante de tantos problemas que lá estavam na igreja. O que é que você acha? O futuro foi bom ou foi ruim? Não temos como informar sobre essa pergunta, mas podemos afirmar que a igreja, corpo místico, não morre. Cada membro descansa de suas fadigas e aguarda a ressurreição dos santos para encontrar com o Senhor nos ares. Enquanto os outros vão morrendo aos poucos, mas a igreja mística não morre. Em segundo lugar, o que o apóstolo Paulo falou sobre o final da igreja na terra? Olhe como o apóstolo Paulo encara essa realidade e ele encerra a sua carta lá aos Coríntios, capítulo 15, 52 a 58. Olha, diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, olha bem, se revista da incorruptibilidade. E o que é isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Que coisa linda esse final que o apóstolo Paulo faz aqui. Graças a Deus que Ele pode nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória, o que Paulo fala aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória. O que vai fazer a igreja triunfar é a graça. Nós somos agraciados com a graça, que só a graça sabe agraciar. Então a igreja de Corinto escapou. Mas as igrejas da modernidade, elas também escaparão, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, mas elas estão em processo de santificação. E a santificação, segundo Paulo aí, ela é gradativa, ela é gradual. E lá no livro de Provérbios está escrito assim: porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque tivemos essa chance de adentrar a Tua Palavra, de perceber as coisas que ficaram escritas, que são para o nosso ensino, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor,
que apesar de sermos servos teus, transformados, convertidos, batizados com o Espírito Santo, mas estamos lidando com a natureza pecaminosa, lidando com as formas revoltadas de ser de cada um, a forma fria, calculista, perversa, que às vezes as pessoas manifestam. Senhor, nos ajuda. Eu peço favor dessas pessoas que estão me assistindo, Senhor, não só agora, mas depois pelos vídeos, que elas sejam agraciadas com aquela graça que só a tua graça sabe agraciar. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Obrigado a todos que nos assistiram. Estou vendo aqui várias pessoas clicaram. Agora, compartilhe esse vídeo para as pessoas que fazem parte do grupo que você faz parte. Todos precisam saber, entender, porque tem gente que quer uma igreja perfeita, mas não é verdade. Ela está no processo de transformação. E aí, de forma individual, Deus vai recolhendo aqueles que vão cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua carreira. Mas só quando chegar o momento que é isso que é corruptível, que é o corpo, se reviste da incorruptibilidade. E o que é mortal? O nosso corpo. Se reviste da imortalidade. Aí sim, a igreja estará num outro patamar. Aí ela será perfeita. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência e até a próxima.